O sistema Vigiflor é um dispositivo resultante de um projeto de pesquisa multicêntrico que reuniu pesquisadores de diferentes estados brasileiros a fim de complementar o modelo que orienta o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água em Desenvolvimento em nosso país. Ele se fundamenta na evidência científica de que, para assegurar a efetividade da política pública de fluoretação da água de abastecimento público, é fundamental garantir a concentração do fluoreto na água em níveis adequados, visando propiciar máximo benefício em termos de prevenção de cárie, com risco mínimo em relação à fluorose dentária. O sistema Vigifluor é uma plataforma eletrônica para cadastramento e habilitação de agentes Vigifluor, para inserção de dados anuais de concentração de fluoreto na água, produção de indicadores e divulgação aberta na rede de computadores. Por todos esses aspectos, representa uma importante inovação social em nosso meio. O sistema é alimentado somente com dados de heterocontrole de concentração de fluoreto na água de abastecimento público, que são dados obtidos para um determinado ano em município por órgãos de vigilância, portanto, organizações ou entidades não diretamente responsáveis pelo tratamento da água de abastecimento público. Dados consistentes obtidos por outras iniciativas da sociedade civil também podem ser inseridos no sistema. Não é uma ferramenta para substituir o papel dos sistemas de informação que existem, mas, ao contrário, valorizar o uso adequado e propiciar a produção de informações úteis para acompanhar a expansão e a qualificação dos sistemas de fluoretação da água no Brasil. Oferecer uma ferramenta de sistematização desses dados, a fim de compor uma base de indicadores de acesso livre e dar visibilidade aos resultados desse enorme esforço dos órgãos de vigilância do Sistema Único de Saúde, é um dos propósitos do sistema Vigifluor. O sistema vem sendo mantido por meio da rede Vigifluor, uma comunidade composta por docentes, pesquisadores e profissionais que atuam na área de vigilância da água com um interesse associado à fluoretação da água de abastecimento público, enquanto uma política pública, cuja missão é manter permanentemente atualizado um mapa da cobertura e vigilância da fluoretação da água de abastecimento público no Brasil. A rede se estrutura em cada unidade da federação por meio de um nó, que exerce as funções de coordenação do sistema e programação das atividades neste âmbito. A rede conta com uma secretaria executiva que apoia os nós, organiza as reuniões online e presta contas a um comitê gestor que exerce a tarefa de condução da rede. Essa interação com os órgãos de vigilância tem propiciado a alimentação do sistema Vigifluor por profissionais que são credenciados para inserir dados na plataforma uma vez por ano. As orientações estão detalhadas no Manual de Credenciamento, disponível no site secol.fsp.usp.br. O cadastramento tem início quando o interessado, acessando o site do Secol, www.secol.fsp.usp.br, há uma área no site chamada Área do Agente Vigifluor. Então, clicando nessa seta, o interessado é dirigido então para essa página. Se ele já está cadastrado, basta inserir o e-mail e a senha, enviar, ele vai acessar a página. Se ele não é cadastrado, então ele precisa fazer o cadastramento dele. Para o cadastramento, que nós vamos simular o cadastramento, né, de alguém, vamos chamar esse alguém de agente Vigifluor exemplo, né? Aí preenche esses campos, os campos com o asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. Vamos deixar aqui ocupação X, cargo X, instituição X,
Vamos dar um e-mail para ele que vai ser agentevigifluorexemplo@videomail.com, né? Os campos de telefone são opcionais, é preciso eleger uma senha. Então vamos colocar a senha exemplo 789, né? Confirmar a senha exemplo 789. Endereço, vamos colocar o endereço, número também, bairro também. Cidade, nós vamos colocar Rancharia, a cidade dele, tá? A Rancharia fica no estado de São Paulo. Então está aí. O CEP a gente coloca 000000 e o CPF a gente coloca 177-444-555-99 e envia. Abre-se essa tela então, confirmando que o cadastro foi efetuado com sucesso. Uma vez cadastrado, o agente está então em condições de fazer a inserção de dados. Para a inserção de dados, então o agente vem aqui, agente vigifluor exemplo @videomail.com. A nossa senha era exemplo 789. Ele retornou com uma informação e-mail ou senha inválidos. Por que ele faz isso? Porque o cadastramento precisa ser validado. Para completar o processo de cadastramento, é importante que o profissional envie uma mensagem eletrônica, um e-mail simples, para a coordenação estadual ou para a secretaria da rede Vigifluor, ou para ambos, comunicando o cadastro. A relação de coordenações estaduais encontra-se na página do site. Nela é possível identificar cada unidade da federação e saber se a unidade conta com uma coordenação estadual em atividade. Caso não conte, é importante estimular que lideranças da área sejam informadas da necessidade de retomada das atividades de coordenação estadual do sistema na região. A partir dessa mensagem, membros da rede entrarão em contato com o profissional para conhecer a origem dos dados disponíveis, sua distribuição espacial e temporal, a fim de verificar se são compatíveis com o sistema. O Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à qualidade da água para consumo humano tem por base um modelo fundamentado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei 8.080. E tem 3 eixos estruturantes muito importantes. O primeiro é que a qualidade da água deve ser assegurada não apenas por ações de controle operacional, realizadas pela empresa responsável pelo tratamento de água e pela gestão dos sistemas de abastecimento e das soluções alternativas, mas, sobretudo, por ações de vigilância mantidas pelas autoridades de saúde pública. Um segundo eixo é que a atuação da vigilância deve contemplar desde o manancial, as formas de abastecimento de água coletivas ou individuais sob gestão pública ou privada, até o ponto de consumo no interior dos domicílios. E um terceiro eixo muito importante é que os dados e as informações sobre a qualidade da água para consumo humano e riscos associados à saúde devem estar disponíveis ao cidadão. Assim, é fundamental que os órgãos sanitários desenvolvam atividades de monitoramento da qualidade da água oferecida e consumida pela população por meio da avaliação direta de amostras de água, inclusive como forma de validação das informações sobre sua qualidade. Na figura 1 é representado um modelo geral das atividades de monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos exercido tanto pelas empresas responsáveis pelo tratamento da água quanto pelas autoridades de vigilância ambiental. O território, com suas características geográficas, rurais e urbanas, está ilustrado no canto superior esquerdo da imagem. As atividades e os pontos sob responsabilidade das autoridades sanitárias estão situados na área cinza,
para distinguir das atividades e dos pontos sob responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviços. Tanto os prestadores responsáveis pelo controle operacional quanto os órgãos de vigilância realizam coleta de amostras de água no território. Item 1. E trocam dados e informações no âmbito das atividades de inspeção e auditoria. Ambas as entidades fazem uso de recursos laboratoriais de análise física, química e microbiológica das amostras, que devem se estruturar na forma de uma rede nacional de laboratórios atuando em cooperação mútua. Cabe às autoridades sanitárias o processo de atualização das normas e padrões de qualidade, a interação com os órgãos de vigilância epidemiológica, bem como a formulação de hipóteses de ações intersetoriais e o planejamento participativo para a implementação das ações no território. A despeito desses esforços, nem todos os órgãos sanitários incluíram em sua agenda as atividades voltadas à vigilância da concentração de fluorito na água de abastecimento com base em dados de heterocontrole, isto é, dados produzidos por organismos não diretamente responsáveis pelo tratamento da água. Existe uma importante lacuna para assegurar a vigilância da concentração de fluorito na água de abastecimento, cuja superação dependerá em grande medida da conjugação de esforços junto ao Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água, visando seu aprimoramento. No desenho do programa de vigilância, os dados de controle operacional e os dados de vigilância devem ser inseridos num sistema de informação especialmente criado para esse fim, o SISÁGUA, que permita estabelecer a correlação entre as informações ambientais e epidemiológicas. As bases técnicas e legais para o sistema operar existem, mas precisam ser aprimoradas, a fim de assegurar que as secretarias de saúde dos estados mantenham pessoal técnico preparado, equipamentos adequados e tecnologias atualizadas que propiciem elevada capacidade para assessorar, apoiar e, quando necessário, realizar a análise da concentração de fluorito na água, conforme as necessidades de cada região de saúde. Estudos mostram que a concentração do fluorito entre a saída do tratamento e a rede de distribuição pode variar. Por isso, o controle do fluorito deve ser realizado tanto na saída do tratamento quanto na rede de distribuição. Por ser alimentado mensalmente, é um sistema de vigilância oportuno que permite a ação imediata. A intervenção imediata é tanto mais oportuna quanto maior o risco para a saúde da população. Nesse sentido, uma vez identificado valores em desconformidade ao padrão requerido para o parâmetro fluoreto, autoridades de vigilância da água podem adotar providências para apurar as causas e exigir a correção do problema. Entretanto, são poucos os municípios que divulgam relatórios sistematizando os dados ao longo do ano e as principais ocorrências de interesse. De modo distinto a determinados parâmetros microbiológicos e físico-químicos, em que a desconformidade em apenas um dia pode representar risco imediato à população, no caso do parâmetro fluoreto, são necessários semanas ou meses, dependendo do grau da desconformidade, para representar risco importante à saúde da dentição. De acordo com o documento de consenso técnico produzido por especialistas da área, valores muito baixos ou valores muito altos, mantidos por semanas ou meses, podem representar, de um lado, maior risco à cárie dentária e, de outro, maior risco à fluorose dentária, proporcionais à magnitude da desconformidade. Os dados mensais que são obtidos na consecução do Programa de Vigilância da Água em cada município ao longo do ano têm valor inestimável e não deveriam ser descartados ou abandonados em bancos de dados e pastas eletrônicas das agências de vigilância. Com a implantação do sistema VigiFluor, é possível dar visibilidade ao enorme esforço de obtenção de dados de vigilância realizado pelos órgãos sanitários de controle da qualidade da água. É possível monitorar longitudinalmente a qualidade dos níveis de concentração de fluoreto nas águas de abastecimento público.
e também dotar o país de uma tecnologia de inovação social, a fim de assegurar a qualidade do controle, a validade da informação e a confiabilidade para se alcançar as metas de saúde bucal, aspectos imprescindíveis para a gestão da política pública. Por gerar indicadores sanitários em nível municipal de acesso livre a qualquer usuário da internet, o sistema Vigiflur pode ser útil para elevar o conhecimento da população e subsidiar a reflexão sobre diferentes aspectos da política pública da fluoretação da água de abastecimento em nosso país. Como os desfechos epidemiológicos decorrentes do ajuste da concentração de fluoreto na água podem ser medidos somente alguns anos após a implementação da medida, é importante criar tecnologia na rede de computadores que permita sistematizar os dados anualmente, a fim de produzir informação sobre a qualidade dos sistemas de fluoretação da água de abastecimento em operação no país. Sendo o fluoreto presente na água um fator de proteção ou de risco à dentição, dependendo da sua concentração, dispor de informações válidas e confiáveis sobre a exposição da população a essa substância é uma importante contribuição, não apenas para a gestão da política pública, mas também para a produção de evidências científicas sobre determinantes das tendências de distribuição da cárie e da fluorose dentária, agravos nos quais a informação sobre o grau de exposição ao fluoreto presente na água é essencial. Portanto, é importante enfatizar que o sistema Vigiflur não é uma ferramenta para substituir o papel dos sistemas de informação que existem, mas, ao contrário, valorizar o uso adequado e propiciar a análise dos dados, conforme indicado no item 9 da figura 1, a fim de produzir informações úteis para acompanhar a expansão e a qualificação dos sistemas de fluoretação da água no Brasil. Como é mostrado na figura 1, com a implantação do sistema Vigiflur, é possível se antecipar a potenciais efeitos do ponto de vista epidemiológico. Além disso, essas informações são essenciais para a interpretação das variações na distribuição da cárie dentária e acompanhamento da efetividade e segurança da política pública da fluoretação da água.